Olá, meu nome é Samantha Morrison, e hoje estarei apresentando para vocês a biografia de Toni Morrison. Toni Morrison nasceu no ano de 1931 e faleceu no ano de 2019, foi uma escritora, editora e professora norte-americana, vencedora do Prêmio Nobel da Literatura em 1993, tornando-se a primeira mulher negra a conquistar a honraria. Toni Morrison, nome literário de Chloe Ardelia Wofford, nasceu em Lorain, Ohio, Estados Unidos, no dia 18 de fevereiro de 1931. Filha do operário George Wofford e da dona de casa Rama, era a segunda dos 4 filhos do casal e cresceu em uma família pobre que passou por muitas dificuldades. Em casa, seu pai contava muitas histórias sobre a comunidade negra dos Estados Unidos, o que marcou profundamente sua infância e posteriormente influenciou em sua carreira literária. Em 1949, Toni ingressou na Universidade de Howard, onde cursou filologia. Em algumas fontes implica que Toni cursou inglês formando-se em 1953. Porém, filologia, que é o estudo da linguagem em fontes históricas escritas, pode ter sido atribuído como um título ou especialização na área da literatura. Em seguida, ingressou na Universidade de Cornell, em Nova York, onde completou o mestrado em filologia inglesa em 1955. Depois de formada, Toni lecionou literatura inglesa na Universidade do Sul do Texas, Houston, durante 2 anos. Entre 1957 e 1964 lecionou na Universidade Howard. Em 1958, Toni se casou com o arquiteto jamaicano Harold Morrison, que também lecionava em Howard. O casal teve 2 filhos. Em 1964 se divorciam e depois da separação, Toni foi morar na cidade de Syracuse, no estado de Nova York, onde se tornou editora da Random House. Na Random House, uma das principais editoras de livros em língua inglesa do mundo, Toni Morrison publicou pensadores e autores afro-americanos, entre eles Angela Davis, Henry Dumas, Gail Jones e o pugilista Muhammad Ali. Em 1984, Toni começou a lecionar na Universidade de Nova York, em Albany, onde permaneceu até 1989, quando ingressou na Universidade de Princeton. Aposentou-se em 2006. Em sua carreira de escritora, o livro de estreia de Toni Morrison só foi publicado quando a escritora estava com 39 anos, O Olho Mais Azul, 1970. Um romance de ficção que ela começou a escrever na época em que fazia parte de um grupo de escritores no período em que estudava na Universidade Howard. O livro, O Olho Mais Azul, fala sobre uma criança que almeja ser branca de olhos claros e critica os padrões de beleza disseminada pelos sucessos de Hollywood na década de 40. Depois de algumas obras, a popularidade de Toni Morrison veio com a publicação da trilogia iniciada com Amada, 1987. Livro vencedor do Prêmio Pulitzer, baseado na história real de uma escrava fugitiva que, ao se ver perto da recaptura, mata sua filha pequena para poupá-la de uma vida de escravidão. A trama ganhou uma adaptação cinematográfica bem amada lançada em 1998, estrelada por Oprah Winfrey. O segundo livro da trilogia foi Jazz, 1992, que conta uma história de violência e paixão ambientada no Harlem, bairro negro de Nova York, nos anos de 1920. Em 1993, Toni Morrison foi premiada com o Prêmio Nobel de Literatura, tornando-se a primeira e única mulher negra a conquistar a honraria, com seus livros que escancaram as cicatrizes deixadas pela escravidão e a discriminação racial nos Estados Unidos. O terceiro livro, que completa a trilogia, Paraíso, 1998, fala de uma cidade fictícia habitada apenas por negros, em Oklahoma, que se desestabiliza com a chegada de uma branca. Morrison e seu filho mais novo Slade escreveram juntos vários livros infantis, entre eles Remember, 2004, que narra as dificuldades dos alunos negros durante a integração do sistema público escolar americano, Who's Got Game, 2007, e Please, Louise, 2014. Em 2010, Morrison foi nomeado oficial da Legião de Honra Francesa. Em 2012 recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade dos Estados Unidos. Em 2019 foi lançado Toni Morrison, The Pieces, e em 2019, um documentário sobre sua vida e carreira. Toni Morrison faleceu em Nova York, no dia 5 de agosto de 2019, das complicações de uma pneumonia. As frases de Toni Morrison mais conhecidas são: se você quer voar, tem que largar aquilo que te puxa para baixo.
Escrever é realmente uma forma de pensar, e não apenas sobre sentimentos, mas também sobre coisas que são díspares, não resolvidas, misteriosas, problemáticas ou apenas doces. Libertar-se era uma coisa, reclamar a propriedade desse ou libertado era outra. A raiva é uma emoção paralisante, você não consegue fazer nada. As pessoas parecem pensar que é uma sensação interessante, apaixonada e inflamada. Eu não acho que seja nada disso. É impotência, ausência de controle, e eu preciso de todas as minhas habilidades, todo o controle, todos os meus poderes. Toni Morrison foi uma mulher de personalidade forte, que lutou de forma autônoma e original pelos seus direitos. E muitos escritores famosos e renomados têm até hoje ela como referência em estudos de raças em todo o mundo. Suas obras têm como temas problemas e dramas reais vividos hoje pela comunidade negra, em especial uma realidade vivida pelos negros dos Estados Unidos, mas que tem muito em comum com a realidade de muitas pessoas independente da cor. No próximo vídeo estaremos abordando o assunto do abandono, que é um assunto abordado de várias formas diferentes no seu livro, O Olho Mais Azul. Esse livro em especial será dividido em alguns vídeos, pois Morrison aborda muitos temas sensíveis em suas histórias. Gostaria de salientar como forma de pedido aos professores, como uma estudante autodidata que sou, que coloquem Toni Morrison em seus debates. Tanto professores de nível primário, quanto professores universitários, estamos carentes de debates construtivos, de pessoas que construam conteúdos que contribuam com uma base mais inclusiva e igualitária que abordem realidades, que formem opiniões limpas, reais e desconstruam pensamentos preconceituosos, sexistas e de ódio. Desconstruam a religião com base na intolerância, com base na incapacidade de respeito ao outro, com base na hipocrisia justificada pela Bíblia. Estamos passando por um período onde está sendo cada vez mais normal ataques, mortes em escolas, ataques homofóbicos nas ruas e tantas outras situações alarmantes. Humilhações constantes banalização e exaltação do cruel do desumano em seu estágio mais escancarado. É necessário plantar sementes de conhecimento que gerem interesse e não sono em crianças e pessoas que estão vivendo uma realidade de caos e simplesmente são insensíveis ao sofrimento, morte e tortura das outras pessoas. Somos todos vítimas e culpados. Precisamos discutir sobre o que faz o ser humano desligar a sua humanidade e sensibilidade pela dor do próximo. Entender nossa natureza animal tão viva e inteligente quanto qualquer outro impulso humano. Sejam essas torturas em guerras, relembradas como atrocidades ou atrocidades aplaudidas, ou uma pessoa qualquer com uma vaidade cruel e perversa estampada no rosto, um perigo real que por muitas vezes, mesmo depois de tudo, foi relembrado com exemplo de glória, premiado e aplaudido. Sejam elas em torturas feitas por policiais, traficantes, adolescentes ou descaso e crueldade estratégica dos governos, continuarão sendo atrocidades. Façam seus alunos raciocinarem, se questionarem. Plante ideias revolucionárias, mas as plante com interesse criativo, didático e inteligente, e não em mais um debate sobre derrota e vitória, aleatórios sem preparação e capacitação necessária. Afinal, não é de hoje que inocentes morrem com mais facilidade antes de virarem culpados. Um forte abraço e até a próxima!